Paulo disse, Deus colocou um espinho na minha carne para mim nunca me exaltar com as grandes revelações que ele me revelava. E essa vez em específico, tem alguma ocasião, você vai fazer algum relançamento do seu livro? Ou você veio Cara, essa vez eu trouxe a família, mas eu preguei assim, né, em reuniões de oração nas casas o tempo inteiro, esses 10 dias que eu fiquei aí. E, cara, é tão louco as coisas do Espírito de Deus que eu tô falando aqui. Muitas vezes eu ia vir essa vez e o cara falou, não, eu consegui a casa para você, só que eu encontrei o cara uma vez, Rubão. A casa tá pronta para você. Imagina o cara falar, a casa tá pronta, pode vir. Eu vi o cara uma vez, orei por ele uma vez dentro de uma casa que eu nunca fui. E o cara não tinha mandado, tipo assim, um exemplo, voucher até eu vir. E eu ia vir com a minha família. Imagina, Dora, a minha cabeça do jeito que eu tava. Será que vai mesmo? O carro tá preparado para você também. Eu vi o cara uma vez, Rubens. É onde Deus trabalha a fé, deu tudo certo. É onde Deus trabalha a fé do cara. Sim. Só que é muito difícil. Eu tô com os filhos. Pô, cara, você vai numa casa, vai num lugar, numa terra estrangeira com os teus filhos, né? Nem com condições precárias de dinheiro. Ainda numa casa que você viu o cara uma vez, que ele aluga a casa no Airbnb e alugou para mim ficar lá. Não é loucura? Loucura. Isso acontece, isso é 100% da minha vida, bro. E não te incomoda em aspecto nenhum? Você realmente tempo inteiro. Te incomoda? Mata a minha carne. Eu queria fazer de outro jeito. Você acha que eu não queria alugar eu mesmo? Preparar minha viagem com uma viagem segura, vir com um avião direto, não parar a conexão em algum lugar. Sabe que criança sabe, né, Dora? Loucura, né, Rubão? Loucura. Imagina, eu tô pregando todo dia, tenho que dar comida para meus filhos. Ele acorda às 6 horas da manhã, meu filhinho acorda. E é loucura, cara. Não, e falar que... E outra, quando você vai pregar, suga, né, cara? Dá pra ver o seu cansaço depois, tipo... É absurdo, irmão. Aí você imagina você pregar. Um exemplo aqui, você prega, você ora para 20 pessoas. Um exemplo, você está trabalhando, certo? Você vende um suplemento, whey protein, uma marca de whey protein. Você sai para vender, certo? Você atendeu 20 pessoas, você vendeu 15. Ótimo, pô, cara, você volta realizado. Aí você sai e daí você não vende nenhum. Não é mesmo? Aí você fala, pô, cara, vendi um só hoje. Imagina se orar para 40 pessoas, ninguém fala, ô, cara, obrigado, brother. Foi edificante. Cara, toma uma bênção para você aqui. Eu preguei 10 anos na minha vida sem receber nada de ninguém, bro. Deus falou, aguenta firme. Eu fui treinado na fornalha da aflição da alma. Para quê? Para mim não acontecer o quê? Me corromper pelo dinheiro. Eu sei o que ele fez comigo. Por que ele me manda para os Estados Unidos e logo depois me manda para o Amazonas? Porque eu tenho um ministério no Amazonas, né? Eu cuido de umas comunidades lá, levo mantimentos, levo Bíblia, eu prego lá. E por que ele faz isso? Porque ele fala, eu te levo no maior, no primeiro mundo, depois te levo na escassez. Você nunca deixar a sua mente se perder. Paulo disse, Deus colocou um espinho na minha carne para mim nunca me exaltar com as grandes revelações que ele me revelava. Ele permitiu um espinho na minha carne, que às vezes era um inimigo invejoso afrontando ele, uma pessoa que ele amava ficar afrontando ele, às vezes era uma doença, entendeu? Um desejo da carne dele. E as pessoas falam que as pessoas falam, né, que o espinho na carne dele era porque ele era homossexual, sei lá. O espinho na carne dele era que o demônio usava, ele escreve na Bíblia, que Deus permitia enviados do demônio para atazanar ele. Deus permitia. Mas se você pensar... Tá ouvindo aqui? Deus permitia. Uhum. Mas às vezes, se você pensar bem, tem coisas que você fala, pô, Deus, por que o Senhor não tira isso de mim, né? Tipo, tem um negócio me incomodando e não tira porque é seu espinho na carne. Que Deus você sabe por que Deus permitia isso na vida dele? Porque ele torturava os cristãos, irmão. Ele tinha que salvar aqueles que ele torturou. Tem muito, né, às vezes... Pagamento, não que ele tem que sofrer, é a cura dele, é a cura de Paulo. Uhum. Paulo tinha, você imagina o tanto de pensamento Paulo, imagine Paulo lembrando que ele torturava até, sei lá, se matava criança. Não matava criança, mas torturava, matava adulto, crucificava. Imagina a mente dele depois que ele conheceu Jesus, tudo que ele fez de errado, o peso que não tinha nele. Ele foi curado, foi. Mas e o espinho na carne? Você consegue compreender? Não, tinha um espinho, hoje, cara. Mas se você lembrar das pessoas que você matou um homicida? Você acha que o homicida esquece todas as pessoas que ele matou? Qual foi o último cara ali que morreu? Qual foi o último cara que morreu ali na frente dele? Que ele falou que foi a última vez que ele olhou, que ele lembrava da... Eu não lembro dessa. Não me recordo disso daí. Oh, meu Deus. É o último que ele
Que ele falava que Você ele imagina o que não passava na mente dele? Mas assim, hoje o que me deixa constrangido é exatamente o fato de olhar para minha vida e perceber que eu não sou perfeito, estou longe de ser, nunca vou ser. E que eu já fiz muita coisa que eu não me orgulho, que eu, sabe? Essa é a parada, isso é a transformação espiritual, é isso aí. É ele que convence, é o Espírito que convence. Isso aí acontece sem força, sem obrigação. Se fosse pela força, você nunca ia conseguir. A gente não consegue se converter pela força. Esquece. Aí é convertimento Kodak, fictício. Mas e aí? A gente tava falando até, não sei se foi agora ou foi no outro, sobre a salvação, né? Que, você já tá salvo, você já vai ser salvo, enfim. E qual é a diferença do cara que vai ser salvo, que já tá salvo e que não tá nem aí pra nada, que, já tô salvo, beleza, e o outro que tá seguindo mesmo, né? A gente vai ser salvo pela declaração que Deus é o nosso Salvador, certo? Pela boca. Pra ele perdoar os nossos pecados e crer que ele é o Salvador, o Redentor. Mas ele pode continuar pecando, que ele vai ser salvo. Não. Tudo depende do que ele faz. Porque tá na palavra que tem pecados que é para morte e pecados que é para repreensão, exortação e correção. Tem pecado que é para morte, brother. Tá. Entendeu? Tem pecado que vai ser para morte e tem pecado que vai ser para correção e edificação. Às vezes Deus vai permitir você pecar para você se constranger e buscar a face dele e se arrepender para ser liberto, porque o arrependimento gera libertação. Entendeu? E para ser salvo, às vezes a pessoa conhecer Deus, conhecer Jesus, se entregar para Jesus, continuar pecando, é como se ela crucificasse Jesus de novo. Então isso é muito sério, porque tem pecado que pode levar lá para a morte, entende? Por quê? Porque às vezes vai lá uma mulher, continua se deitando lá, se prostituindo. Ela conheceu Jesus, se entregou para Jesus, mas ela voltou a se prostituir. Ou se deitando com homens, fazendo um ato sexual e continuou. O que acontece? Demônios entram dentro dela. Então ela vai ter uma vida guiada pelas trevas. Isso vai levar ela à perdição e até perder a salvação. E se ela se declarar para Jesus, no final, talvez será salva, porque Deus sonda os corações e só Ele que julga. Eu não sou... Nenhum homem tem o poder de julgar quem vai entrar ou não nos céus, né? Só Jesus. E Ele vai ver pelo coração e pelas obras que você fez na terra. Entendi. Porque pra gente, né, antes não era claro, né, isso. Porque como a gente era católico e tal, e as pessoas falam, não, mas se você aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, você já vai ser salvo. Eu, tá bom, mas eu aceitei aqui agora. Só que eu saio daqui e começo a pecar de novo, não sei o quê. Não, mas você aceitou Jesus? E era meio que assim, né? Não, mas você aceitou Jesus, então você vai ser salvo. É como se fosse uma licença pra você. Não rola. Depende de cada pessoa específica, porque tem pessoas que você salva na última hora, como aquele homicida na cruz do lado de Jesus. Mas se você foi chamado para executar uma promessa de Deus na sua vida, um propósito, um legado que Deus tem para você para salvar almas, aí eu já não sei, irmão. Olha, isso é forte, né? Se você não executar aquilo que Deus te chamou, entendeu? E continuar pecando e viver uma vida o tempo inteiro. E que se você continuar pecando, teus olhos vão estar fechados, você não vai ver as coisas sobrenaturais, né? O demônio te cega, né? Igual cegou Paulo. Não conseguia ver, né? Ele perseguia os cristãos achando que estava fazendo a coisa certa, entendeu? Você não vai conseguir ver. Muito bom, muito bom. Cara, é muito louco isso. E é igual a última coisa que a gente tinha falado, da salvação e do propósito. Ser salvo é uma coisa, viver o propósito até a salvação é outra. Tem pessoas que vão só ser salvas, sem viver o propósito. Viver o propósito é completamente diferente. É como ser conhecido nos céus e temido no inferno. Porque você obedeceu Jesus, no centro da vontade de Deus, e obedeceu o propósito da tua vida. Então você vai ser conhecido nos céus e temido no inferno. Aqui você vai ter uma vida. Porque Jesus disse que lá nos céus tem lugares, mano. Bro. Não tem acepção de pessoas, não tem nada disso. Mas tem lugares especiais para os que são especiais. Eu estava lendo ali pela segunda vez agora, né? O Apocalipse. E eu creio nisso. E eu vi algumas coisas assim. Porque ele escolhia de forma especial, não é? Não concorda? Quem tá na mesa sentado com ele lá nos céus são os caras especiais, mano. Não senta qualquer um, não. Quem tá lá com ele, que é Elias, João Batista, Pedro, Paulo, só cara bruto, irmão. Então, e na hora do final, esses caras
Que morreram por ele mesmo, né? Morreram por ele e tem um lugarzinho lá deles. Não tem no Apocalipse, fala isso. Né? Que as que morreram por ele. Tava lá com as vestes brancas por voltas, né? E eu falo, caraca, mano. Sabe o dom do amor, né? Que é uma das últimas coisas que a gente vai falar, que é muito poderoso. O dom supremo de Deus, o dom do amor. O João, o discípulo João, o apóstolo João, ele tinha o dom do amor. Ele era o mais próximo de Jesus. E ele foi o único cara que durou até o fim. E Deus revelou para ele o fim. Apocalipse. Então ele era um cara especial, você não concorda comigo? Sim. Por que Deus deixou ele até o final? Porque ele era um cara especial. Sim, ele é tão especial que quando... Lembra, Pedro falou... não que os outros não eram. Os outros eram de forma diferente, mas ele era um cara especial. Mas me diz essa passagem, que daí Jesus fala para Pedro, revela como ele ia morrer. Sim. E o Pedro fala, e esse aí, ó? Vai morrer como? Daí, Jesus repreendeu ele. Isso aí não tem nada a ver com você. Que ele vive e não morra, que ele vai ficar. Você não vai ver. Então, isso aí foi só uma repreensão dele. Tem cara na Bíblia que foi arrebatado, ninguém viu o corpo dele, irmão. Então, mas e o que você acredita do João? Sim. Você acredita que que Jesus teve alguma coisa assim, tipo... especial, assim, com ele? Porque ninguém sabe do que ele morreu. Fala que ele morreu de velhice, que ele morreu ali, mas... Ele foi escolhido para aquele... Você entende? Muito propósito. Louco. Ele foi escolhido pro propósito, de ficar até o final. E o Deus deu o amor dele. E o amor de Cristo que estava dentro dele, o dom supremo, fez ele levar até o final, aguentar. Então, ele foi escolhido para aquilo, cara. Propósito. Vai que ele esteja ainda. Isso é diferença de viver o propósito ou não. É intrigante. É intrigante, porque o que Jesus falou ainda é tipo, e se eu quiser que ele fique aqui até eu voltar? Aí você fala, caraca, mano. Ele é bruto, você viu que ele é bruto, não tem? As caras pensam que Jesus é... Não. Irmão. Tipo, eu sei. Daí ele fala, eu sei o que eu faço. Um cara pra aguentar a tortura que aguentou, primeiro ele era um cara ossudo, brother. Ele era um cara forte, na minha visão. Sim. Porque um cara franzino não ia aguentar, você concorda comigo, Rubens? Até espiritual. Sim. Que o cara tinha que ter uma carcaça boa para aguentar. Ele já era um cara diferenciado já. Ele era um cara que chegava, onde ele chegava, todo mundo via ele. Então ele tinha algo de especial, um brilho de Deus ele tinha, mas ele era diferente. Ele era um cara bruto. Diz que Paulo era um cara diferente, era um cara bonito, era um cara que chegava, todo mundo via. Então, Deus, cara, ele escolhe de forma específica. Como eu sempre falo, ele faz um propósito para cada um de forma específica. Às vezes, se fosse um cara que de terno, não ia ganhar você. Tô falando que eu sou o cara, não tem nada a ver disso aí. Que Deus usa de forma louca. Ele engana os sábios escolhendo os pequenos, não é? Ele tá na Bíblia isso. Ele engana os sábios com os pequenos, com os humildes.